Então, o tema de hoje tem muito a ver, certo? Não só com o mês, né, o mês de novembro, como também um dos eixos do nosso projeto ETE Sustentável, que é a qualidade de vida do servidor, tá certo? E nada melhor do que estar aqui hoje, né, para dar essa contribuição para todos nós, porque, como eu vinha falando aqui hoje, essa palestra não é só para os homens, né, para o sexo masculino, né, mas também para as mulheres, porque as mulheres que têm companheiro, que têm pai, que têm irmão, que têm filho, né, parentes do sexo masculino, estando aqui, assimilando o aprendizado, obviamente vai reverberar para todos os seus parentes e amigos até, tá certo? Então, a palestra hoje são para vocês todos, nossos colegas, e mais um presente, né, do projeto ETE Sustentável, tá certo? Então, eu vou convidar o médico, né, que eu estou aqui com a filhinha, porque o currículo dele é muito extenso, o médico cirurgião urologista, né, que ele vai proferir a palestra de tema Saúde Masculina, Dr. Ricardo Lira, graduado pela UFPE, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, médico clínico e cirurgião em urologia e andrologia, gestor hospitalar, diretor de relacionamento institucional no Hospital Esperança Olinda, do Grupo DOR, e diretor técnico do Centro Urológico de Olinda. Tá certo? Seja bem-vindo, doutor Ricardo Lira. A palavra agora é com você, fique bem à vontade. Bem, primeiramente agradecer o convite, né? Faltou aí na apresentação, eu também sou preceptor de residência médica, né? Eu sou professor, não de aula, mas eu ensino os residentes no hospital, sou professor dos residentes, no curso de pós-graduação em urologia, na disciplina de andrologia, né? A gente tem um ambulatório lá no Getúlio Vargas e eu tenho essa missão lá com os médicos residentes também, né? Não estou em aula, mas estou em campo com os residentes. E esse mês de novembro, na verdade, é um marco, né, para chamar a atenção dos homens em relação à sua saúde. A próstata, na verdade, é só um motivo, na verdade, né? Mas o objetivo desse dia é alertar para a saúde geral do homem. O homem se cuida muito mal, tá? Muito mal, né? Enquanto a mulher ela tem o hábito de ir ao médico, ela vai regularmente ao seu ginecologista, ao seu mastologista, ela vai faz suas taxinhas, né? Ela procura ter uma alimentação mais saudável. O homem, diferentemente, é meio relaxado, né? É meio assim, largado, não cuida muito da saúde, da alimentação, come besteira. Por isso que, além da questão da natalidade de homens ser menor do que a de mulheres, a mortalidade de homens é maior. Então, por isso que hoje em dia no mundo, eu creio que essa relação está em torno de 2,5 para 1, né? Mulheres no mundo. Tá? Então, é complicado hoje em dia, está complicado. E, não diferente, por que o Novembro Azul, por que o mês do homem vem depois do da mulher? Né? Eu achei isso aqui muito interessante, porque geralmente é a mulher que leva o cara para o médico, né? Então essa charge é muito interessante porque é o Outubro Rosa levando o Novembro Azul para fazer exame, né? É mais ou menos isso, né? Então é muito bom você estar diante de mulheres aqui. Eu acho muito bom quando tem mulheres na plateia, porque são as mulheres as grandes multiplicadoras, né? Que elas ouvem a palestra muitas vezes, aí levam o marido, levam o pai, né? Levam o tio, levam o avô, né? Para o médico. E não diferentemente, a maioria das consultas de homens que vão a gente, eles vão acompanhados da esposa, ou da filha, né? Ou da neta. Então a mulher realmente ela tem um papel fundamental de levar o homem, né? De fazer com que o homem realmente caia na real e procure se cuidar. Então, parabéns aí a todas as mulheres. E vamos falar um pouco sobre a próstata, né? Sobre a próstata. E, primeiramente, o que é a próstata? Onde é que a próstata está?
onde está localizada a próstata. Tá? Muita gente não sabe. Tá? Então, a próstata, esse órgãozinho aqui, ó, que fica embaixo da bexiga. Tá? E qual a função da próstata? A próstata, ela exerce uma função principalmente na reprodução. Ela, juntamente com as vesículas seminais, que são essas glândulas que ficam aqui embaixo, elas produzem um conjunto de secreções que vão fazer com que haja a nutrição e haja o tamponamento da acidez vaginal. Lembrando que a vagina é muito ácida. E se o espermatozoide cair naquela vagina ácida, ele vai morrer. Então, a próstata, junto com a vesícula seminal, tamponam essa acidez, né, e oferecem nutrientes para o espermatozoide nadar até a próstata. Então, sem próstata, não teríamos nenhum de nós aqui, tá? Porque todos nós dependemos da próstata dos nossos pais para estarmos aqui, tá? Professor, desculpe. Então, a função dela é criar um muco ou algum tipo de líquido que, entrando em contato com o ato sexual com a vagina, neutraliza isso? Isso. Não, é o esperma, né? É um conjunto de secreções. É o esperma. É o esperma, né? É um muco. É um conjunto de secreções, né, que compõem o esperma. O esperma, de que é composto o esperma? De secreções da vesícula seminal, secreções da próstata e o próprio espermatozoide. Então, junta tudo isso aí e forma o esperma. E essas duas substâncias têm a função de quê? De promover o tamponamento da acidez vaginal e a nutrição da célula para alcançar o seu objetivo, que é a fecundação, né? Então, isso aqui seria... E onde ela está localizada? Logo abaixo da bexiga, tá? Logo abaixo da bexiga. Então, você veja a proximidade dela com a parede anterior do reto. Então, por isso que se faz toque retal. Tá? Porque você consegue, através do toque retal, palpar a próstata. Pelo menos a parte que fica mais em contato aqui. Porque ela parece um disco, ela é feita um disco. Então, você consegue palpá-la e perceber se existe alguma tumoração, algum caroço. Por isso que a importância do toque retal. E quais são as doenças da próstata? Não é somente o câncer. Né? A próstata é um órgão que também está sujeito a outros tipos de doença. Então, quais são as principais? As prostatites, que são infecções. Tá? A próstata se comunica praticamente com o meio externo. A uretra comunica todo o sistema com o meio externo. Então, se você tiver um contato sexual desprotegido ou alguma coisa, a bactéria ela pode migrar através da uretra e adentrar a próstata. Né? Adentra a próstata e pode causar infecção. E ela pode ser uma infecção aguda ou infecção crônica. Bom dia. A infecção aguda, geralmente, ela é um quadro grave. Então, o paciente apresenta febre, apresenta calafrios, ele tem alterações nos exames sanguíneos e, em alguns casos, até internado na UTI. Já vi casos de prostatite de ser internado na UTI. Tomar antibiótico venoso e tal. A prostatite crônica, não. Né? Geralmente é aquele paciente que adquiriu uma IST. Né? Foi lá, teve relações sem camisinha e tal, começou com algum sintoma, o médico prescreveu a medicação, ele tomou errado, tomou metade da dose, né? Ficou aquela coisa, a bactéria entrou, morreu, meio que não morreu e tal, e aí ficou lá alojada na próstata. E aí ele desenvolve as infecções crônicas, que, diferentemente da aguda, que é um sintoma muito agudo mesmo, assim, forte, né? Um sintoma que você procura o hospital, né? Porque é muito sintomática. A crônica não, é um desconforto, né? Às vezes um ardorzinho com a urina, naquela região ali entre o ânus e a bolsa escrotal e o testículo. Naquela terra de ninguém ali. A próstata fica bem ali atrás, tá? Que é o períneo. Então, o desconforto perineal, ele pode ser também decorrente de uma prostatite crônica. E a hiperplasia benigna. Essa talvez seja a doença mais comum, né? A que mais causa sintomas. Então, a hiperplasia ocorre em 90% dos homens. Então, talvez algum de vocês aqui já tenham hiperplasia prostática, ou seja, a próstata um pouco maior, ela cresce em 90% dos homens. E, em alguns casos, ela cresce obstruindo o canal aqui, ó, fechando a passagem da urina. Tá? Se ela crescer deixando esse canal livre, o paciente não vai ter sintomas. Mas quando ela cresce, né, intrauretral, dentro da uretra, fechando o canal, então você tem sintomas, que são jato fraco, hesitação, é força para urinar, não é?
você aumenta a frequência de urina, aquela sensação que não urina completamente, está sempre ficando um pouco de resíduo urinário, e o gotejamento, aquele velho último pinga na cueca, né? Então, começa a tornar-se uma coisa constrangedora. O cara vai urinar e sai e fica pingando a calça. Então, isso são sintomas de hiperplasia, na maioria dos casos, tá? Os sintomas de próstata, de câncer de próstata, no início, como eu vou mostrar aqui, eles não têm sintomas. Então, geralmente, o câncer de próstata, que é a outra doença que vamos se referindo aqui, ele ocorre preferencialmente na parte externa da próstata. Por isso que é importante você fazer o exame prostático. Porque a gente ouve de alguns pacientes, eu não vou procurar, eu não sinto nada, né? Eu não sinto nada, eu urino bem, e realmente não sente nada. Você pode ter um tumor como esse aqui, tá? Que está crescendo para fora da próstata, tá? Que não tem nenhum sintoma, o canalzinho está livre aqui, tá? E o paciente começa a ter o seu câncerzinho, que poderia ter sido detectado dessa fase, onde é mais fácil curar, e o paciente retarda esse diagnóstico e muitas vezes é diagnosticado numa fase mais tardia. Então, essa máxima de dizer que eu não sinto nada, eu não vou ao médico, não cola. Tá? Então, o aconselhamento é que homens, eles vão ao médico, eles vão fazer a sua prevenção, eu vou mostrar adiante, dependendo do seu grau de risco, né, periodicamente. Tá? Você veja, isso aqui eu copiei do Ministério do Governo, né, do INCA. Você veja, o INCA estima que 704 mil casos de câncer de próstata no Brasil até 2025. Então, pessoal, não é brincadeira. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais frequente em homens depois dos tumores de pele não melanoma. Né? A gente aqui no Nordeste, né, muita gente pega sol e tal, fica aqueles tumorzinhos de pele muitas vezes, né, aqueles que tira, vai no médico, tira aqueles sinaizinhos. Mas depois dele, o tumor de próstata é o câncer mais prevalente na população masculina do Brasil. Tá? Como falei, é o segundo câncer mais frequente no homem, sendo superado apenas pelos tumores de pele não melanomas. Um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos no Brasil. Um óbito a cada 40 minutos. E 25% dos pacientes que adquirem a doença morrem dela. Além de ter uma frequência, ela tem uma mortalidade alta. 20% dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados, onde, infelizmente, não há como a gente tratar pensando numa cura, e sim apenas cuidados paliativos. Quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos estão em fase adiantada. É aquilo que eu falei. Ele começa pela periferia da próstata, e quando ele atinge o centro da próstata, quando ele começa a estar sintomas obstrutivos, ele já é um tumor avançado e inoperável. Tá? Por isso que eu repito, mais uma vez, não é desculpa de não procurar o médico porque não sente nada. Depois de tratado, tem risco muito alto de reincidência? Depende do estágio. Depende do estágio. Né? Eu vou falar mais adiante. Mas depende em que estágio você detectou ele. E não é possível prevenir a doença. Você não consegue prevenir o câncer de próstata. Tá? A gente usa um termo que eu acho equivocado. Você usa o termo prevenção, não é prevenção. O que seria prevenção? É quando você toma uma ação para evitar que outra aconteça. Você vacinou, né, contra a gripe, contra a febre amarela, contra tétano. Você previne que aquele paciente vai ter a doença. Câncer de próstata, câncer de mama, câncer de tireoide, não tem prevenção. Existe diagnóstico precoce, que é bem diferente. Tá? Os únicos cânceres que eu conheço que são preveníveis é o do colo do útero, né? Você vai ao seu ginecologista e faz a prevenção, detecta lá o HPV e trata, e o câncer de intestino, que você faz a colonoscopia, detecta lá os pólipos e retira. Então aquilo ali iria se tornar um tumor de intestino, e você retirou. Mas a maioria dos tumores, o que se tenta fazer, na verdade, é diagnóstico precoce. Como eu falei, como você diagnostica precocemente, a cura desse tumor chega a 90%.
90%. Tá? Então, ou seja, é uma doença prevalente? É. Mata muita gente? Mata. Mas ela é tratável em 90% dos casos quando é diagnosticada no início. Quais são os fatores de risco? Tá? Primeiro, a idade, claro, né? É um tumor da 6ª década em diante. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo no mundo, a gente está vendo, não sei se é alimentação, poluição, não sei. Mas a gente tem visto cada vez mais jovens com tumor de próstata. Então, eu diagnostiquei um paciente, acho que mês passado, com 45 anos. 45 anos. Então, isso não é, ele não estaria nem no escopo ainda de você ter prevenção e tal, jovem. 45 anos com tumor de próstata. Então, sim. História familiar, tá aqui, ó. Seria. Se você tem um parente com câncer de próstata, seu risco aumenta 2 vezes. 2 parentes, 6 vezes maior. Então, isso seria um fator de risco, sim. Tá? Mas, como eu falei, para um tumor na 6ª década, não um tumor na 4ª década. Isso é que está me surpreendendo, é isso. É que está havendo uma antecipação desses casos. E, geralmente, quando um tumor ocorre no paciente jovem, ele é extremamente agressivo. Se ele for diagnosticado a tempo, ele é extremamente agressivo. Então, isso me fez lembrar de que existe uma fase de idade, mais para os homens, de problemas de isquemia, a partir dos 45 anos, né? Isquemia é coisa para muito mais. E uma coisa que a gente está vendo aqui, também que está se observando no mundo, é o aumento de pacientes que têm acidentes vasculares, ou tromboses, ou isquemias em pessoas jovens. Tá? Então, isso é uma coisa que a ciência vai ter que explicar. Né? Por que isso aconteceu? Então, houve essas mudanças, tem essa Covid no meio, tem as vacinas no meio, a gente não sabe se foi a Covid, se foi a vacina, mas alguma coisa mexeu, alguma coisa modificou que você observa cada vez mais pessoas jovens tendo acidentes vasculares, coisa que era de pacientes mais velhos. Né? A questão racial, o paciente o afrodescendente, ele tem uma tendência maior de ter câncer de próstata, como também o caucasiano de ter câncer de pele, né? Questão só da genética. A obesidade, que é ruim para tudo, né? Câncer de mama também, câncer de próstata, infarto, diabetes. Então a obesidade, ela é realmente uma praga. Né? Não é gordofobia, mas porque faz mal mesmo, é uma coisa que vai de encontro à saúde. Né? Ninguém é obeso porque quer, é uma doença, tem que ser tratada, né? Da melhor maneira possível. E os hábitos alimentares. Tá? Existe uma relação entre hábitos alimentares, principalmente gordura animal. Então, países que têm uma dieta muito rica em gordura, eles têm uma chance maior de ter câncer de próstata na população. Por exemplo, qual a população do mundo que tem mais câncer de próstata? No mundo. É o negro americano. Esse aí é imbatível. Questão racial e a dieta. E a população que tem menos câncer de próstata no mundo é o japonês. Porque a dieta do japonês é muito rica em frutas, fibras, peixes. Né? Eles raramente comem carne lá. Comem carne, mas comem muito pouco. Se você pega um japonês e joga nos Estados Unidos, ele vai entrar na mesma incidência de câncer do que o americano. Então, é a alimentação. Né? Alimentação. E aí, ó, isso é bom, né? Tocinho e tal. Que é bom, né? Hein? Sexta-feira com uma cervejinha, né? E aí você veja aqui, ó. Quando você faz a escala aqui, ó. O Japão, tá? Aqui, ó. Ingesta de gordura animal per capita, tá vendo aqui, ó? O Japão lá embaixo, tá vendo? E aí vai aqui, ó, Holanda, Dinamarca. Esse pessoal aqui come muita manteiga, muito queijo, né? Então, esses países aqui estão mais... A incidência de câncer de próstata é maior. Né? E o Japão lá embaixo aqui, ó. Singapura, Hong Kong, aqueles países asiáticos, né? O pessoal gosta muito de uma dieta mais rica em peixe, né? Tá?
Eu acho que o Brasil não está nem por aqui. Não está por aqui. Aqui da comida. O Japão, Portugal, Alemanha, eu acho que o Brasil não está nem por aqui. Né? Mas aqui você tem uma noção de como funciona, né? Que não é somente no Brasil que come gordura, não. Come gordura no mundo todo, né? No mundo todo. E o diagnóstico? Como é que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Primeiramente, a história, né? Na fase inicial, não tem história. Eu não sinto nada. Na fase mais avançada, ele sente algum sintoma de dificuldade de urinar, sente alguma acordando à noite para urinar, não é? Às vezes sente dores pélvicas, dores ósseas, porque o tumor de próstata, na fase avançada, ele ocupa aqui a coluna, invade a bacia. Então, era comum a gente ver pacientes chegar quase sem andar, ou até sem andar mesmo. O tumor foi lá e cortou a coluna, imprensou a coluna lá. Ele cresceu no osso aqui da coluna e quase que estrangulou a coluna e o cara ficava sem andar. Não é? O toque retal, que é um exame que até hoje, por mais que queiram, né, desmerecer esse exame, ele é importante. Tá? Não teve nenhum cara que tivesse realmente coragem de escrever um artigo, né, achando que o toque retal era desnecessário. Teve até um cara que polemizou isso aqui, queria só holofote, né? Que não era para fazer toque retal, não precisava fazer exame de próstata. E esse cara, depois foi meio que afastado do... ele queria aparecer, né, na verdade, queria aparecer. Nessa época eu acho, desculpa, eu sou meio curiosa, até porque eu quero situacionar. E aí se entende que a ultrassonografia ela seria suficiente para diagnosticar, ainda que fosse preventivo e tal. Não. E aí, como eu gosto, eu acho que mama é uma coisa fora do normal. Não tem nada a ver com esse criança. Fiquei na dúvida, realmente, porque as máquinas elas evoluíram muito. E aí, a tecnologia poderia trazer um suporte, talvez, aí, de uma pré-prevenção. Poderia, mas aí eu vou explicar a você. Tentaram, na época, colocar a ultrassom como sendo um exame de screening, para acompanhar a câncer retal, a ultrassom transretal, né? Que eu acho que é pior do que o toque, viu? Pior do que o toque, é até mais grosso aquele negócio, né? Aquele negócio no ângulo, aquilo ali é até mais grossão. Sendo que é o seguinte, o tumor, a ultrassom, ela vê um eco. Ela é um cristal piezoelétrico que joga uma onda de som, a onda de som bate e volta, e aquele cristal capta. Então, o que for duro, ele bate lá e volta muito rápido a onda, fica branco, né? Chama-se hiperecóico. O que é de água, a onda vai embora, porque a onda se propaga bem na água. Então fica preto. E o que é isoecóico, ou seja, tem a mesma densidade ali, bate e volta e fica cinzazinho, normal, tá? Então você tem hiperecóico, que você detecta, hipoecóico, você detecta, e iso é da mesma cor do tecido normal. Então você não vê nenhuma diferença, passa lá da mesma cor do tecido ao redor. Então, os tumores de próstata, eles são 33% hiper, 33% iso e 33% hipo. Ou seja, 30% dos tumores de próstata você não detectaria com ultrassom, porque ele é igual ao tecido normal. Por isso que não serviu para ser como método de screening. Então, o toque percebe, né? E o PSA? PSA, todo mundo já ouviu falar do PSA, né? O que é o PSA, né? Então, o PSA é uma proteína que é produzida pela próstata. E aí você detecta alguma alteração na próstata através da subida desse volume, desse PSA. E o PSA é uma coisa que mas 99% do PSA do corpo é produzido pela próstata. Então, quando o PSA sobe, alguma coisa está com a próstata. Mas não pode ser um tumor ou não. É alguma coisa com a próstata, né? E aí, como eu falei, 20% dos casos de tumor de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal. Então, o PSA tem falha. Então, essa história de dizer, não, eu faço PSA todo ano, deu normal. 20% de falha. Alto. Ô, doutor Ricardo, no caso da hiperplasia, até despertou a curiosidade pela questão da faixa etária em que é identificado, tendo em vista que 90% dos homens vão ter, terão. Isso identifica a partir de que idade? E a outra pergunta seria, se no caso da hiperplasia, a ultrassom também
no seu resultado poderia ser mascarado. Não. E se fazer um exame de toque retal para a hiperplasia? Não, você faz toque retal como screening para a próstata. Mas a hiperplasia benigna você consegue ver na ultrassom. Porque, na verdade, você quer ver o tamanho do órgão, né? Medir o órgão. Então, a ultrassom serve para isso. Não serviria para ver nesse órgão um tumor dentro, mas para ver o tamanho, espessura, dá normal. Não é? E a hiperplasia, ela começa a acontecer a partir dos 40 anos. Então, claro, nem todos os homens vão ter hiperplasia. Mas você imagina o seguinte, se uma coisa acontece em 90% dos homens, eu diria que o cara que não tem, ele é que é o anormal, né? Mas a hiperplasia, normalmente, ela não causa sintomas. Ela cresce e não causa sintomas. Então, você imagina o seguinte, 10% dos pacientes que têm hiperplasia, eles vão necessitar algum tratamento. Pode ser remédio, pode ser cirurgia, né? Então, apenas 10%. Então, você convive normalmente com sua hiperplasia sem nenhum problema. Né? É como eu digo, isso aqui é a próstata. Aqui está o canal, tá? Então, se a próstata cresceu assim, vai dar problema? Não. Mas se ela crescer assim? Ó. Então, se ela cresceu assim, ela pode ter, ó. Não sente nada, né? Hiperplasia. Bem, e aqui o famoso toque retal. Por que o toque retal? Por que o cara vai fazer um toque retal, né? O doutor vai fazer isso. Exatamente por isso. Há uma proximidade aqui entre o toque, entre a próstata e a parede anterior, né? De cima do ânus, do reto. Então, você, quando faz o toque, você percebe a glândula e muitas vezes você percebe isso aqui, ó. Um pequeno carocinho, tá? Você coloca, sente lá que a próstata realmente tem uma consistência macia, tá? Macia. Porque a próstata, embriologicamente, ela é o útero da mulher. São iguais. Embriologicamente falando, inclusive o tecido é o mesmo. É igual ao útero da mulher. Então é uma área macia. Os miomas que a mulher tem é como se fosse a hiperplasia, os nódulos de hiperplasia benigno, né? Que acontece na próstata, fazendo uma analogia. E o tumor, você sente ele, através do toque, como mostra aqui essa figura, você sente a próstata toda macia e dentro daquela próstata macia, uma bolinha dura. Então você consegue perceber que ali tem um nódulo duro. E aí pode ser uma suspeita de câncer, pode, mas também pode ser uma suspeita de um nódulo de hiperplasia também benigna. Tá? Então isso aqui, quando você percebe isso, aí você vai avançar na investigação. É como ela colocou, vai avançar na investigação. E aí? Se voltar na história do PSA, né? O PSA, que faz parte do exame de próstata, né? Do screening de próstata, esse sim vale a pena fazer. É uma enzima, uma proteína, né? Que ela, qual é a função do PSA? É facilitar a liquefação do sêmen. Tá? Na hora que você ejacula, o sêmen coagula, depois ele vira água de novo. Tá? E o PSA ajuda nessa liquefação. E ele é um marcador de alterações prostáticas. Então, assim, não existe nenhum exame de sangue que você faça e detecte que você tem câncer de próstata. Não existe. Ah, eu estou com o PSA alto. Ótimo. Pode ser que seja apenas uma inflamação na próstata. Se você andar de cavalo o dia todo e tirar o PSA, ele dá alto. Só pelo da célula, impacto. Então, ele é um marcador prostático. Então, PSA subiu, ótimo. Tem alguma coisa na próstata. Não é no fígado, não é no rim, é na próstata. Então, você vai lá direto lá na próstata. Isso pode ser câncer? Pode. Mas pode não ser. Pode ser uma inflamação, uma infecção, um trauma. Não é? Então, a gente, quando percebe que o PSA está alto, você vai pesquisar patologias prostáticas. Tem gente que desespera. Estou com o PSA alto, morri. Não é. Calma. E aí, claro, né, quanto mais alto ele, né, quanto mais alto o PSA, né, claro que existe uma relação com o câncer. Você veja, mesmo um PSA de 20 aqui, ó, maior que 20, tá? Você tem uma chance de 50% de ter câncer. Não é 100%. Né? Quanto mais baixo o PSA, diminui a chance. Mas mesmo PSA bastante altos, eu já vi PSA de 100 numa prostatite. Uma prostatite, 100. Quando ele tratou a prostatite, normalizou. Não é? E aí? Por que a importância do toque? Porque você tem uma relação dele com o câncer. Você veja, toda vez que o PSA, quando você associa, quando você faz uma associação do PSA e o toque alterado, você veja quanto aumenta a chance de ter câncer. Tá vendo? Um PSA maior que 10,
40% com toque retal de ter um câncer, 95% de ser se tiver um toque alterado. Então, na verdade, você associa as duas coisas. Nem o toque, nem o PSA isolados, eles são ideais como screening. Quando você une os dois, aí você sim consegue um resultado melhor, tá? E aí quando você tem essa parceria, essa associação desses dois exames, mostrando que há uma suspeita maior, aí você vai fazer outros exames, né? Aí você falou ressonância, aí vai. Então, quando você tem toque suspeito, PSA elevado, a ressonância magnética. Isso é um exame que antigamente não existia. Você fazia biópsia de imediato. Você fazia toque retal alterado, PSA alto, biópsia. E muitas vezes o que acontecia? Dava negativa a biópsia. E o cara tinha uma infecção, tinha uma prostatite. Ia bater na UTI. Ficava lá, até morria de infecção. Então você imagina fazer uma biópsia no paciente, ele ir para uma UTI e morrer de uma sepsemia e a biópsia dá negativa. Você matou o cara, né? Então, diante disso, tem a ressonância magnética. Que a gente consegue perceber na ressonância algumas alterações onde você faz a biópsia ou não faz. Né? O que a ressonância diz? Não tem nada. Não tem nada suspeito não, acompanha aí. Ou então ela faz, tem. É ali, ó. Vá ali. Que você, se tiver alguma coisa, não é aqui não, é ali. Aí o cara vai com a agulhinha e procura mais naquele local onde a ressonância apontou. Então ela serve como... Então a ressonância vem antes da biópsia? Antes da biópsia. Porque você com a ressonância, você direciona a biópsia para aqueles locais onde ela diz que poderia haver alteração. Para você não furar locais que você sabe que não vai encontrar nada. Então você direciona para aquela área que ali é que está o problema. Ali é que está o problema. E a biópsia. A biópsia, ela é o que finaliza a investigação. Né? Nenhum exame de imagem, ele diz se você tem ou não tem câncer. Não. O diagnóstico de câncer de próstata é dado por biópsia. Até mesmo a ressonância magnética, dizendo que tem um risco alto de ter um câncer, né? 70% de chance de ter um câncer. Você pode ser negativo na biópsia. Então, não existe diagnóstico de câncer sem biópsia. Então, aquele cara que já morreu de véspera, feito peru, né, quando vê um resultado alterado, sem ter uma biópsia, não tem diagnóstico. Até então, é um caso suspeito. Né? E aí você tem, na biópsia, tá, essa escalazinha aqui. Não sei se eu já vi algum exame de próstata de algum parente de vocês, né? Como é que funciona. Isso é uma escala, né, do Dr. Gleason, que criou, onde ele coloca um número para cada alteração. Né? Esse 3+3 aqui, hoje em dia não se considera mais câncer, mas a partir de 4, 5, sim. Ou seja, são alterações no tecido, que ele classifica com um número das alterações, e quanto maior o número, mais agressivo é o tumor. Então, o primeiro número é a área que tem mais, né? Digamos que tem 70% da próstata da área com isso aqui e 30% com esse. Então, o que vem na frente é sempre o que tem mais, e o que tem atrás é o que tem menos. Então, por exemplo, um 3+4, ele é melhor do que melhor do que um 4+3. Entendeu? Um 5+4 é pior do que um 4+5. Entendeu? Porque o que vem na frente é o que tem, a área que tem mais. Então, um tumor 4 é mais agressivo do que o tumor 5, tá? Então, um tumor 3 é menos agressivo do que o tumor 4. Então, um 3+4 é melhor do que um 4+3. Né? Em termos de prognóstico. Sim. Em relação ao tratamento. Como é que a gente vai tratar um tumor de próstata? Primeiramente, alguém perguntou. Primeiro, se ele é localizado só na próstata. Isso é importante saber. Segundo, se está envolvendo órgãos vizinhos.
Geralmente a próstata, o tumor de próstata, inicialmente, quando ele sai da próstata, ele invade ali o ladinho dela, os órgãos do lado. E depois é que ela vai para ossos, né? Cérebro, pulmão, fígado, ou seja, órgãos à distância. O tumor de próstata, ela tem uma atração pelo tecido ósseo. Então, geralmente os tumores de próstata vão muito para os ossos. Quem já viu um parente, um amigo, um vizinho com câncer de próstata, sabe da dor que é de morrer de câncer de próstata. O meu pai foi vítima de câncer de próstata. Pronto. Inclusive, na fase mais aguda, a metástase já estava no cérebro. No cérebro. Pois é, ele invade todo o arcabouço ósseo, calota craniana, costela, bacia, e é uma dor insuportável. E muitas fraturas. E uma dor insuportável, né? E aí, como eu falei, um 3+3, você pode só acompanhar. Questão de vigilância ativa. Acompanha, fica vendo ali tal cara, né? Nos pacientes que tem 3+4, né? E o tumor está localizado, você tem o quê? A cirurgia radical, né? Que é a retirada da próstata, né? Laparoscopia, a cirurgia do robô, né? Que tanto se fala agora, né? Que na verdade são cirurgias que você tem o mesmo objetivo, é remover a próstata, tá? Naqueles casos que você tem invasão local, você conseguiu retirar a próstata e ficou ainda o tecido local, né? Ainda um pouco de tumor escapou da próstata. Você pode complementar, né? Através de radioterapia, braquiterapia, bloqueio hormonal, né? Quimioterapia e radiofármaco. Então você tem uma série de tratamentos para o tumor de próstata, dependendo de como você, do estágio que você identificou o tumor, tá? E como eu falei, né? Em relação a que idade a gente deve começar a fazer o exame de próstata? Que idade deve começar? Acho que alguém perguntou aqui. Primeiramente, se você tem ou não tem antecedentes de câncer de próstata. Então, os homens que não têm antecedentes, né? O PSA está um pouquinho baixo, menos de 1. Então, esse paciente, ele pode começar a fazer o exame de toque a partir dos 50 anos. E mesmo assim, não precisa fazer toque todo ano. Ano sim, ano não, né? Se evoluir sempre com o PSA baixo e tal. Mas naqueles pacientes, né, que existem, que têm, né, antecedentes familiares, que são afrodescendentes ou que são obesos, deve-se começar aos 45. E dependendo da quantidade de parentes que eles tenham com câncer, eu diria que até de 6 em 6 meses. Tá? Tem uma família que eu acompanho, eu já estou na segunda geração delas, né? Eles têm uma mutação genética na família, onde todos os homens tiveram câncer de próstata, só escapou um. Todos morreram de câncer de próstata. Todos morreram. Eram 5 irmãos, só um não teve. Todos 5 morreram, né? E eu acompanho a geração seguinte, já os filhos desses caras. Eles já vão para mim desde os 40 anos, de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. Porque se a gente detectar algum início de tumor de próstata, a gente vai tirar a próstata desse pessoal. Porque é uma mutação genética que pegou toda a família. Toda a família. Toda a família. Então, como eu falei, a gente escala. Exame de próstata não é uma receita de bolo que você aplica para todo mundo. Não. Você escalona o paciente de acordo com o seu risco, idade, raça, obesidade, e aí você aplica os protocolos de acompanhamento. Então, porque o meu médico só faz toque retal em mim de 2 anos. Você é baixo risco. Não, meu pai vai de 6 em 6 meses, é alto risco. Então, é aquela história. Não é a prevenção, ou melhor, o acompanhamento, ele é individualizado. Tá? Não é uma coisa engessada. Então, cada paciente vai no urologista, ele vê qual é o seu perfil e vai dizer, ó, seu exame é anual, seu exame é semestral. Não é? E aí, pessoal, isso são campanhas que a nossa sociedade faz para incentivar os pacientes a procurarem, né, o câncer de próstata. E eu, como também faço parte da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente está nessa campanha, né, junto com... Vamos ter agora, inclusive, começando amanhã, o Congresso Brasileiro de Urologia, vai ser em Salvador. E esse tema é sempre abordado, né, e colocado à sociedade, né? Ou seja, o Novembro Azul sem tabus, né?
E aí a gente tem esses eventos, né? Eu achei legal botar o Cristo Redentor azul, botar ele rosa também, né? Lá no Outubro Rosa, né? Como uma forma de sensibilizar, na verdade, os homens, né? Sobre a questão da próstata. Como eu falei, a próstata, ela é vamos dizer assim, o mote, o motivo. Mas, na verdade, não é a próstata só que a gente quer que o homem sensibilizar os homens. É em relação à sua saúde como um todo, né? Porque é época também de você pensar, fazer um parecer cardiológico, você fazer suas taxas, aferir sua pressão, né? O homem, como eu falei, morre muito mais homem do que mulheres, além de nascer menos, né? Então, é importante que esse homem, né, se cuide, né? Afinal de contas, tenha, né, com a sua família, né? Você vai passar mais tempo com a sua família, né? Nessa terra, porque o que a gente vê realmente, na verdade, eu que trabalho diretamente com pacientes homens, é que a maioria das vezes eles não se cuidam. Não se cuidam. Você passa um remédio, ele não toma, ele está obeso, ele não faz atividade física. Claro que algumas coisas mudaram hoje em dia, mas você encontra ainda muita resistência no homem em se cuidar. Então, homens, se cuidem. E as mulheres, como falei, são grandes multiplicadoras dessa mensagem, né? Levem para casa essa mensagem e passem para os seus pais, avós, irmãos, esposos, né? E como todo negócio tem uma gozação, né? Esse eu achei arretado. Esse aqui eu posso mostrar para vocês. Esse aqui eu achei arretado. Não sei quem já viu isso aqui, mas achei joias aqui. Porque você pode mostrar, né? Olha. Sempre tem uma gozação, né? É isso aí, pessoal. Obrigado pela